Opa, voltamos. Tchau, Margarida. Tchau, Margarida. Saiu a Margarida, entrou o Rosa. Olha só que coisa. Entrou Rosa. O programa tá florido, não é? Tá todo colorido, florido. Tem um carvalho. Tem uma árvore, tem um carvalho. Frondosa, forte, Francisco E Carvalho. lá em cima a flor, sai as flores. E o rosa exatamente. fica lá pelo jardim. Malefícios do amor, olha só. Quem disse que não é maleficioso o amor, não É é? verdade. Tem o seu lado bom, Tem claro seu lado que bom e tem seu lado maléfico. E se não tivesse esse lado maléfico do amor, o que seria do amor, não é? A reconciliação, a tentativa, a vontade, o desejo, essas coisas todas tem que ter um malefício. Vocês, para essa montagem, vocês juntaram três textos. 3 contos do Tchekov. Do Tchekov. Né? Três Nada contos. menos do que Tchekov. Isso, nada menos. Nada menos do que Tchekov. O maior contista da história da Rússia Uma ópera Sim. fantástica. e um dos maiores do mundo, né? Quase contemporâneo de Machado de Assis. Você sabe que eu tenho um trabalho de pesquisa literária já há muitos anos, há 24 anos eu dirijo o Grupo RIA, tenho um trabalho de pesquisa literária, e aí dentro desse realismo do Tchekov eu encontrei lá alguma singularidade com Machado de Assis, e aí quando me propuseram dirigir, eu falei, claro que eu quero, claro que eu quero, porque é justamente a saída do romantismo entrando no realismo da literatura e falando da alma humana. Nós estamos falando do quê? Século? Final do século XIX? 1860, 1890, 1888, isso, por aí. Contemporâneo, realmente, do Machado. Sim. Eles têm exatamente 21 anos. Machado de Assis, com 21 anos, lia Tchekov. Ah, é? Ah, sim. Lia bem ele, né? Não é? Ia bem, pode crer. Aí vocês juntaram três histórias curtas. Sim. 3 contos, Três 3 contos, cenários, três cenários. 3 figurinos. Então, 3 contos, 3 cenários, 3 figurinos, isso. Exatamente. E os atores transitam de um Pro outro. pro outro. Os 4. Fazendo- A Lisa Vieira tá com a gente. E o grande Lisa desafio. Vieira. Lisa Vieira, não Poxa, pôde essa é vir. um pouco da história da televisão brasileira. Falei, vou falar no seu nome lá, Lisa. Falei pra ela, eu vou falar no seu nome, pode deixar. É um pouco da história do... Exatamente, a A Lisa. história do mas- Tupi, se eu não me engano. Isso. Exatamente. 1960, por aí. Record, passou por tudo. A Lisa Passou por Vieira tudo, exatamente. conhece. Se tem uma história para ser contada da televisão, chama a Lisa Vieira. Lisa Vieira. Lisa Vieira. E aí, então, mas são as 3 histórias, atores. Quais são as histórias? Urso, Urso. Essa Jubileu é e célebre. pedido de casamento. O Urso, O Urso é célebre. Bem né? isso. É um dos textos mais conhecidos do Tchekov. Porque o Tchekov é muito estudado pelas escolas. Pelas escolas, né? Você sabe exatamente. disso, né? As pessoas querem montar Tchekov, né? Não tem jeito. E é realmente uma grande referência, não tem jeito. E Né? o urso é aquela história, quer dizer, é um urso que chega. Um urso? Um cara. Vai né? buscar uma na época, dívida. Um cara agindo. Porque na época, na Rússia, eles falavam, quando eles chamavam você de urso, é porque eles estavam chamando você de pesadão. Pesadão, né? Ignorante. Não chega a ser Bruto, tão ignorante. né? Bruto. Bruto. Às vezes não é ignorante. Mas um cara bruto pela rude, própria né? natureza, rude. É isso. É aquele cara, ó, que E depois se derrete pelo amor da mulher. muitas vezes exerce trabalhos rudes, né? Que tem aquela coisa que dá uma a condição de vida dele. Exatamente, a vida. Condição de vida dele. E aí ele vai se encontrar com uma garota que é toda delicada. Na verdade, ele vai cobrar uma dívida. cobrar uma dívida, Ele vai cobrar uma dívida rudemente. Isso. E quando ele vê aquelas... Paga essa dívida. Quando ele vê aquelas Veio aqui seu covinhas, marido comprava, vem aqui. E quero receber hoje. essas irresistíveis covinhas, É, essas as irresistíveis mulheres de saia, e ele enfraquece, aliás. Né, Mas o interessante disso também é que ele percebe isso com toda essa rudeza dele. Ele percebe essas percebe que ele tá covinhas. entrando na... Aquelas covinhas, né? Esse seu luto. A senhora não esqueceu de passar o pó de arroz. Olha como ele é observador. Não é? Aquele homem rude, mas ele é observador. E eu acho que ela fez aquilo não esperando ele, mas esperando qualquer um outro. Qualquer um que viesse. Porque ela conta para todo mundo que vai morar e morrer naquelas 4 paredes. Mas não aconteceu isso. Isso é bacana no texto, é isso também. Então essa é a primeira história, o urso. Viagem, É a que abre o espetáculo? É a que abre o Sim, espetáculo. É a que abre o espetáculo. Uma coisa mais densa. E aí emenda mais- com... E aí emenda com o jubileu. E aí no jubileu a gente tem a participação especial da Lisa Vieira. Lisa Da Lisa. Vieira. Então são
três atores que fazem as 3 histórias, mudando de personagem. E aí a Lisa que entra nessa no especificamente. meio e ela faz uma participação especial. E do que histórica. trata o Jubileu? Tá. Jubileu é um banqueiro muito bem casado, um senhor muito bem casado. Claro que um banqueiro muito bem casado casa-se com uma jovem senhora que viaja sozinha e vem contar as suas peripécias. E testemunhando o melhor funcionário da casa. E o funcionário testemunha isso e ele fica com muita vergonha. E evidentemente, quando isso acontece, os dois cúmplices começam a ficar com vergonha dessa situação. Porque ela começa a falar dos marinheiros, dos jovens, dos belos, dos homens belos, e o funcionário que sempre fez tudo para esse banqueiro, ele descobre que ele simplesmente está sendo traído e fecha os olhos. Mas ele justifica, eu também tenho as minhas saidinhas, não é? E claro... que aí, quando entra a Lisa, ela vai cobrar uma dívida num banco, dívida de um lugar... Não tem dívida nessa peça? Tem. Fora as que vocês assumiram para montar o espetáculo? Sim, também essa, né? E te conto mais, o Tchekhov, quando a família dele fugiu para Moscou, justamente porque o pai começou a construir uma casa e não conseguiu pagar essa casa e se endividou. E fugiu para Moscou com os outros 2 filhos e deixou o Tchekhov. Paga lá. As contas aí. E ele assumiu Então, isso. tem Ele isso. assumiu porque ele estava já estudando medicina. Né? Ele estava estudando medicina, que ele era médico. Foi um grande médico. Um grande médico. E tanto é que esse negócio do grande médico, você percebe exatamente essa loucura nos textos dele. Ele explora essa coisa do limite da tua paciência. E está no texto. Eu acho que isso está ligado à medicina que ele estudou. É bem possível. Nos 3 contos tem um doente. Tem doente, tem aquela coisa limite. O seu limite, o seu, o meu, que são diferentes um do outro, com certeza. E ele explora muito bem isso, entendeu? O limite, a maluquice que a esposa jovem fala pro marido, ele também não tá nem aí, ele dá umas escapadinhas, né? E a Lisa Vieira vai cobrar uma dívida num banco que, na verdade, ela está no lugar errado. Não é ali que ela tem que cobrar essa dívida, é um outro lugar. E ele, como é o dono do banco, acaba perdendo a paciência, entra no estado de loucura. Exatamente. O secretário acaba no estado de loucura. A mulher, que é a mais normal, já é louca, né? E a Lisa, então, deixa os 3 personagens loucos enlouquecidos em cima de uma dívida que não é do banco, em cima de uma loucura que não é deles, né? Ele trabalha muito essa essência do ser humano, essa fragilidade do ser humano. Os contos está bem Você percebe isso. E aí emenda com o terceiro, que é? Inclusive, é bom dizer que no jubileu porque estamos comemorando 15 anos. 15 anos. Desse banco, entendeu? Agora, ele tem um funcionário que, na verdade, um sujeito já de certa idade, que escreve os discursos para ele fazer para os acionistas do banco, entendeu? Agora, acontece que é um funcionário meio pinel também. É meio maluco. Ele não é maluco, ele tem um escreve excesso de muito trabalho. bem. Ele fala, tem um né? excesso de trabalho. Mas ele é todo desgonçado, desengonçado. Ele é um cara... Ele é banqueiro, ele é bancário, né? Porque ele é funcionário do banqueiro, ele é bancário. Ele tem que fazer... Escreve muito bem. Ele tem que fazer toda a contabilidade. E como ele escreve muito bem, o chefe, façam meus discursos. Então faça aí, né? Tudo isso tem muito sobrecarregado. Mas isso... E ele não suporta a mulher. O secretário não suporta a mulher, porque ele corre atrás da mulher dele com uma faca. Ele é considerado Jack, o estripador. Ele é meio maluco. E esse aqui, e o personagem que o Carvalho faz, adora as mulheres. Né? As mulheres... A presença feminina eleva. E aí elas detonam ele. Entra a Lisa Vieira para terceira história é... Pedido de casamento. Pedido de casamento, que é outra célebre também. Célebre também. Aquele velho caipirão, né, louco, apaixonado, um pai que tem uma filha encalhada. Eu vim aqui, ele demora para fazer esse pedido. Era um louco, ele tá meio louco. Os 3 textos você falou muito bem. Tem essa coisa mental da loucura de cada um, da fragilidade de cada um. Ele coloca isso nos 3 textos, mas com muito humor. O que eu percebi, posso estar errado, porque eu não sou especialista em Tchekhov, vocês falam melhor. Mas eu percebi, estudando em casa, devagar, os textos, quando a gente estava ensaiando, entendeu? Eu percebi que ele coloca exatamente essa fragilidade
mas ele não escreveu exatamente uma coisa de humor. Ele escreveu com tanta propriedade os sentimentos humanos que você vai ao riso. Dentro do sarcasmo. Dentro do humano. sarcasmo humano, entendeu? Tem Eu falei, cenas que eu não "Puxa, que esperava a genial." reação. Era uma, e a plateia, mas aquela A risada... identificação. De identificar. A gente tem umas imagens, eu pedi para colocar umas imagens do Malefícios do Amor que vocês estão fazendo. Que dias? Sexta, sábados e domingos, sábado, domingo. no Teatro Novo Hotel Jaraguá. Jaraguá ali no Centrão. Isso, ali Martins Fontes com Consolação. Isso, No, legal. na antiga Estadão, né? Estadão Isso. lá. Vamos ver os malefícios do amor. Primeiro trabalho dela. Lia Tucci. Primeiro trabalho A que faz a profissional dela. viuvinha, a que faz a encalhada. Faz a menina do urso, provavelmente. Isso, é ela mesmo. Então, Malefícios do Amor, que dia? Sexta, sábado e domingo? Sexta, sábados e domingos, sextas às 21h30, sábados às 21h e aos domingos às 19 horas. Teatro Jaraguá, ali em frente à Biblioteca Municipal, né? Exatamente. Martins Fontes, no começo. Martins Fontes, 71. Muito gostoso, Isso. muito agradável. Estacionamento dentro do Dentro teatro. do próprio teatro, Fácil, uma fácil, tranquilidade. Né? Até quando vocês ficam lá? Final de Até maio. final de maio. Final de maio. Mais E- propriamente 28 de maio, eu acho. 28 de maio. Tá. E com um elencaço, né? Macaco velho do teatro, Francisco da televisão, Carvalho. Francisco Carvalho, Lisa Vieira. Lisa Vieira, O Arney Paulo. o Arney Paulo passou ali pelo Antunes. Aliás, curiosamente, Uma geração antes. Uma Não, geração. é muito. A Lisa, Uma geração não, vai. A Lisa Vieira passou por Antunes, Passou, tão depois velho assim. sou eu, passei, depois ele passou, depois o Arney passou. Então, Eu não passei é que em nós 8 somos filhos de Trajetória Antunes, de mas Antunes, passamos Eu por passei em Antunes. 82 até 89, eu fiquei por ali. Ele já tinha antes passado. A Lisa média antes de dele. teatro aqui dá 45, mais 45 dá 90. Então, E mais um a menina que elencaço, você falou? Ali, grande flor do teatro que está nascendo. Meu trabalho Tão flor, que quando eu a vi atuando, eu fiz uma luz especial abrindo o espetáculo, como se fosse uma pétala de flor mesmo, abrindo. Porque essa Lia Tucci vai dar o que falar. No meio ficar de olho aí dessas, na no Lia meio Tucci. dessas feras todas, foi muito fácil dirigir, muito fácil. Zé Paulo, obrigado, cara. Obrigado Sucesso a para você. vocês lá. Parabéns pelo trabalho. Trabalho, esperamos tudo de todos, bom. hein? Vamos lá, gente. Malefícios Sextas, do Amor. sábados e domingos. Sexta, sábado e domingo. Teatro Jaraguá, ali da Martins Fontes. Muito gostoso.